Fala minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como vencer a ansiedade, né? Eu falei em outro vídeo sobre a ansiedade ser um pecado, né? E agora nós vamos falar mais aprofundadamente em como tratar de maneira prática, tá? De maneira bem prática, ou seja, o que fazer, né? Eu vou apresentar aqui 4 coisas que a gente deve fazer para vencer a ansiedade, beleza? Mas principalmente o que eu vou apresentar aqui é um pouco sobre como eu lido com a ansiedade. E de antemão é importante dizer o seguinte, que a ansiedade não é uma coisa que você faz algo e acabou, e ela nunca mais aparece. A ansiedade é um transtorno, é um sentimento que vai aparecer de tempos em tempos. Todo dia, toda semana, enfim, depende do momento de vida que você está vivendo. Tá? Depende das situações que estão à sua volta, dos problemas que você está vivenciando. E a vida humana, naturalmente, ela digamos, permeada, né, por dificuldades e por problemas, beleza? Então, em maior ou menor grau, você vai vivenciar a ansiedade várias vezes, em vários momentos da sua vida, beleza? Então é nesse sentido, tá bom? Então eu quero dividir esse meu comentário em 3 partes. Primeiro, algumas possíveis causas de ansiedade, a meu ver as mais comuns e as que eu vivencio, tá? Segundo, uma visão de todo, que a nossa vida é um todo conectado. Então não é só a sua biologia, não é só o seu intelecto, não são só suas emoções. Você precisa ter uma visão de que a sua vida é digamos, é um complexo de fatores e de elementos, tá bom? E por fim, as práticas, onde eu vou te mostrar essas 4 coisas práticas que eu venho fazendo há aproximadamente um ano e tem me ajudado muito a lidar com a ansiedade, a controlar minha ansiedade. Beleza? E sim, lembrando, ansiedade é uma questão de pecado, porque é uma ideia que é um sentimento que nos leva a nos afastar de Deus, em certa medida é uma ausência de confiança em Deus. Eu vou explicar isso melhor quando eu falar das causas, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou graduado em Direito, né, atuo como advogado, mas principalmente minhas atividades é professor de Filosofia e Teologia, tá? Sou licenciado em Filosofia, tenho especialização livre em Teologia e em Terapia Cristã, beleza? Que tem me ajudado muito esses estudos na área de terapia cristã, beleza? Se você quiser saber mais do meu trabalho, meu Instagram está na descrição, e os links aí dos meus cursos, né? Eu criei a plataforma Ethos, onde nós temos cursos ali na área de Filosofia e Teologia. Pode clicar e conferir, beleza? Curte, comente, se inscreva, deixe seus comentários aqui, suas sugestões de temas, que serão sempre bem-vindos, tá? Tanto seus comentários quanto suas sugestões de temas de vídeo, beleza? Então vamos lá, como tratar essa ansiedade? Bom, primeira coisa, as causas. Coloquei 3 causas de ansiedade. Primeiro, um desejo de controlar as coisas e não ter controle sobre as coisas. Né? Ter fatores que você não controla, problemas que você não consegue resolver, por mais que você tente, situações que você precisa de algo a mais, que você não consegue alcançar naquele momento, né? Sei lá, um emprego, um faturamento maior, e você não consegue resolver isso, e isso causa uma ansiedade gigantesca, né? A falta de produtividade, que vai estar ligada ao terceiro fator, que é a procrastinação. Então você não consegue fazer as coisas que você tem que fazer e você então fica mais ansioso ainda, né? Você tem uma série de coisas para fazer, você não sabe por onde começa, e aí você não consegue fazer nada, você patinando, mexe aqui, mexe ali e nada chega ao final, né? E você perde o controle sobre isso, né? Alguns chamam isso de procrastinação, mas no fundo é uma ausência de produtividade, de foco. Isso gera uma ansiedade gigantesca, né? Chega no final do dia, nada daquilo que você programou você de fato conseguiu fazer, tá? Pois bem, essas são as 3 causas de ansiedade que eu particularmente vejo, né? Ausência de controle, desejo, ausência de controle, né? Ausência de produtividade e a procrastinação, tá? Qual que é a diferença aqui que eu faço entre essa ausência de produtividade e a procrastinação? A ausência de produtividade é aquela pessoa que realmente não produz nada, né? Ela fala, não vou fazer, né? E aí quando você vê que você não está produzindo nada, isso te gera muita ansiedade. Mas é quando você não quer fazer. O procrastinador é aquele que quer fazer, mas ele se vê diante de tantas coisas
e aí ele, né, não consegue focar, né, em alguma coisa e ele fica pulando de atividade em atividade e não consegue levar nada a cabo. Aí eu já passei pelos dois momentos, né? A falta de produtividade é a famosa preguiça, né? A procrastinação é você quer fazer, mas você não sabe como lidar com tantas atividades, tantos afazeres que você tem, beleza? Então, segunda coisa, visão do todo. Você precisa entender que você não é só um corpo que precisa comer, dormir, descansar, se divertir. Não, você também é um espírito, você é uma alma, e aqui, embora, né, eu entenda que alma e espírito substancialmente é a mesma coisa, mas eu entendo o seguinte, que nós temos a alma e nela nós temos aspectos espirituais, que é o que se comunica com Deus, né? E também temos aspectos intelectuais, que seria a alma propriamente dita, né? As nossas emoções, o nosso pensamento, enfim. Eu entendo que tudo está na alma, né? Toda a nossa emoção, tudo isso que não é material, tudo que não é corpo no ser humano está na alma, inclusive as nossas emoções e os nossos pensamentos. Marcelo, por que você pensa assim? Não está no cérebro? Não, porque se estivesse no cérebro, Jesus não poderia ter conversado com Lázaro, com o rico Lázaro, na parábola do rico do Lázaro. Ah, Marcelo, mas é só uma parábola. Mas o ensino é real. Tá? Então nós não podemos pensar aquilo ali como só uma parábola. Mesmo que seja uma história, o ensino é real. Então, se os mortos têm consciência, aqueles que já morreram têm consciência, obviamente a consciência não está no cérebro, porque o cérebro daquelas pessoas estava no túmulo, na sepultura. Tá? Então é a alma que pensa, é a alma que sente, é a alma que tem toda essa parte intelectiva, ok? Então eu particularmente penso corpo e alma, sendo que o espírito é uma faculdade da alma, né? É uma atividade da alma que se comunica com Deus, beleza? Então, essas três coisas, né? Você tem uma necessidade biológica, fisiológica, e você tem necessidades intelectuais, e você tem necessidades espirituais, beleza? E você não pode tratar nenhuma delas de maneira isolada, beleza? A nossa alma e a nossa mentalidade, ok? É importante entender isso, por quê? Porque aí a gente vai para o terceiro, que é as práticas, e você vai entender que o fazer envolve a sua mentalidade. Todo mundo fala com você, você tem que mudar de mentalidade. Não, você tem que mudar de atitude. A mentalidade vai sendo mudada pela prática. Aristóteles ensinava isso, que um hábito ele muda como pensamos. Uma virtude que você começa a praticar por uma imposição, você passa a internalizar ela. É isso que a gente faz com uma criança. A criança não entende por que ela não pode mentir. Ela vai entender depois. A criança não entende por que ela tem que arrumar uma coisa ou outra. O hábito vai moldando ela. Portanto, a virtude é uma prática reiterada. À medida que a pessoa vai reiterando aquela prática, aquilo vai sendo introjetado, vai sendo internalizado como parte da psique, como parte da própria personalidade da pessoa. Aristóteles nos ensina isso. Ok? Então não é uma coisa assim de eu preciso mudar a minha mentalidade para mudar a minha prática. Não, muda a prática e a mentalidade vai sendo mudada ao longo do processo. Né? Isso é uma parte interessante, né, na terapêutica cristã, pelo menos ali. E eu venho adotando, que eu venho estudando, né? Não adianta você ficar só tentando mudar a sua mentalidade. Você precisa mudar a sua atitude. Se algo não está dando certo, muda o seu jeito de fazer. E a mentalidade vai sendo mudada. A partir disso aí vai sendo mudada, inclusive, nos resultados. Né? Eu venho há um ano aí, comecei a fazer exercício físico, me habituei a isso, me habituei a comer um pouco melhor. Não estou longe de estar num patamar excelente, mas já melhorei demais. Né? E o que eu percebo é que a minha mentalidade veio mudando ao longo do processo. Tá? Mas, primeira coisa, eu mudei minha atitude, eu mudei meu comportamento. Né? E aí, com os resultados, a minha mentalidade foi mudando. Né? Eu tinha aquele pensamento, não, pra quê? Não tem necessidade. Quando eu fui vendo os resultados, a minha mentalidade foi mudando. Depois, quem sabe, né, comenta aí que eu até faço um vídeo específico sobre isso, né, sobre essa questão de saúde, bem-estar, meu processo de emagrecimento, né, já emagreci 16 quilos. Então comenta aí, quem quiser, se tiver algum comentário aí, eu faço o vídeo sobre isso, beleza? Bom, então você tem que ter essa visão de todo. A sua vida ela é um todo, beleza? Você não vai mudar uma coisa sem mudar outra, ok? As coisas são mudadas juntas, beleza? É um processo. E às vezes a gente nem sabe muito bem
onde começa a mudança de hábito, onde começa a mudança de mentalidade, como que eles são imbricados, né? Como que um puxa o outro, a gente nem tem muita clareza de como isso acontece. Tá? Mas o fato é, você vai mudando os dois ao mesmo tempo, né? Em um processo que envolve toda a sua vida. Alguns usam a expressão holística, né? Que é o todo. Beleza? Pois bem, e quais são as práticas? Eu elenquei 4. Rotina, constância ou disciplina, oração, estudo e exercício. Tá? Por quê? Vamos lá, o que seria rotina? Eu tenho que fazer a mesma coisa todos os dias? Não necessariamente, rotina não é fazer a mesma coisa todos os dias. É você conseguir ter uma previsibilidade do que você vai fazer. Eu hoje uso uma ferramenta que é o Google Agenda. Eu anoto ali os meus compromissos, né, os eventos que eu vou participar, até mesmo culto da igreja. Hoje eu sou diretor de seminário teológico, então o dia de aula presencial está anotado na agenda, né, até 2, 3 meses para frente já está lá anotado. Os dias que eu tenho aula do mestrado, os dias que eu preciso fazer alguma atividade, está tudo lá. As minhas tarefas que estão pendentes estão na minha agenda, né? O Google ele dá essa opção para você colocar pendência de evento e de tarefa, você consegue diferenciar isso lá dentro da agenda, então eu uso essa ferramenta. Fica aqui até uma ideia, né? Use ferramentas para facilitar esse controle. Ou agenda de papel, eu tenho aqui um caderno, né? Meu caderno eu uso para outras anotações de resumo de palestra, sermões, comentários bíblicos, eu coloco aqui, né? E uso o agenda para essas anotações do dia a dia, beleza? De compromissos. Então fica uma dica aí para você poder usar, né? Então rotina não é necessariamente fazer a mesma coisa todos os dias, ter os mesmos horários para tudo. Não, é você ter uma previsibilidade do que você tem que fazer naquele dia, naquela semana, e aí você se organiza como lhe for mais conveniente. Hoje eu vou fazer minha agenda de manhã, eu vou fazer a agenda da semana, né? Aquilo que já está, você vai lá e coloca, né? Eu pelo menos faço assim, surgiu um compromisso, eu vou lá e anoto, surgiu uma tarefa que eu tenho que fazer, eu vou lá e anoto, para não esquecer. Isso é rotina, tá? Uma previsibilidade. Constância, disciplina. Eu sofria muito, até que eu ouvi uma youtuber, né, chamada Luana Carolina, ela fala de desenvolvimento pessoal na internet. Ela falou, olha, constância e disciplina não é você não deixar de fazer, é você retomar aquilo que você deixou de fazer. Então, por exemplo, não consegui treinar um dia. Beleza, no dia seguinte eu retomo. Nessa semana mesmo eu não pude treinar na sexta-feira. Hoje é domingo, eu estou gravando esse vídeo no domingo, eu vou treinar hoje, porque eu já não treinei na sexta. Então, o dia de descanso foi na sexta, né? Essa semana, eu tenho uma previsão que dia tal eu não vou conseguir treinar. Poxa, eu já vou marcar um treino depois, né? Ou vou manter um treino antes, porque eu sei que o dia tal eu não vou poder treinar, né? E aí eu vou evitar não ter mais de um dia de descanso na semana. Mas se puder também eu retomo no dia seguinte, sem estresse. Isso é disciplina. É a capacidade de você retomar a atividade. Não treinei hoje, não vou treinar nunca mais, né? Fiquei 2 dias sem treinar, não vou treinar nunca mais. Não, você tem que retomar. Isso é disciplina. Isso é a constância. Eu não estudei hoje, então não vou estudar nunca mais. Não, no dia seguinte você retoma a leitura, né? No dia seguinte você retoma os estudos daquele assunto que você está tentando aprender. Né? Por exemplo, eu não sou muito, isso aqui eu não tenho muita disciplina não, estou aprendendo gaita, tá aqui o estojinho da minha gaita aqui, né? Eu passo 2, 3 dias às vezes sem tocar, mas depois eu vou lá e toco, né? Tá aqui minha gaita, eu vou lá e treino, pego a música que eu estou aprendendo ali e treino, né? E assim vai. Isso é constância, é não desistir, né? A constância e a disciplina está mais ligada à não desistência, ao não abandono completo daquela atividade, a uma retomada, beleza? Isso ajuda a controlar a minha ansiedade. Tanto quando eu não faço, eu falo, não, depois eu vou retomar, né? Vamos lá, firme forte. Quanto quando eu de fato retomo, isso ajuda, né? Poxa, eu estou sendo produtivo. Perceba que aqui está muito ligado à produtividade. Então, o que eu tenho percebido em mim mesmo, né? Eu sou o meu case de sucesso, sou eu, né? Nessas questões de melhoria, né? Do desenvolvimento pessoal, que está muito ligado à produtividade, a fazer as coisas, né? E aí eu deixei as 3 mais importantes por último. Por quê? Porque querer... Eu estou lendo um psicanalista, um psicoterapeuta, né, chamado Viktor Frankl, muito famoso, e ele fala o seguinte,
ele dizia, né, o seguinte, que a questão não é só ter sentido na vida, mas é ter uma razão para dar sentido. É uma vontade de sentido, né? E quando eu falo de oração, estudo e o exercício físico, essas atividades, principalmente a oração, principalmente o relacionamento com Deus, nos dá uma razão para o sentido. Muita gente trabalha a ideia de que a espiritualidade dá sentido na vida. Não. A espiritualidade dá razão para fazer o resto das coisas. Porque uma vez que você se relaciona com Deus e você percebe o amor de Deus, como é maravilhoso, como Deus é maravilhoso em si mesmo, isso te dá uma razão para querer ser melhor. É estranho, né? E aquela ideia de que o sentido está fora de você. Essa ideia, não, Deus sou eu mesmo. Isso é uma bobagem humanista, né? Deus está dentro de mim. Não, Deus habita em nós, a Bíblia diz isso. Deus deseja habitar em nós, sermos templo do Espírito, mas não no sentido de que Ele precisa estar dentro de nós ou que Ele está dentro de nós. Não é esse sentido, né? É no sentido de relacionamento, né? E esse relacionamento com Deus nos dá uma razão. Ou seja, Deus não é o sentido em si. Deus é a razão para desejarmos o sentido. Deus é a razão de querermos fazer as coisas melhores. Então o devocional, a oração, está ligado a nos dar uma razão para querer fazer melhor. Para querer ser um melhor profissional, para querer ser melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor esposa, melhor marido e assim por diante. Tá? Então Deus seria a razão para isso. É o que eu tenho percebido. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu tenho uma razão para dar sentido às coisas. E o sentido aqui é o quê? Direcionamento, dar um objetivo para as coisas. Né? Então, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu consigo entender, olha, eu preciso ser um profissional melhor para glorificar a Deus. Eu preciso ser um pai melhor para glorificar a Deus. Né? Para que minha filha seja, de fato, luz do mundo e sal da terra. Né? Então isso dá razão. Essa oração, esse devocional, esse contato. Ah, Marcelo, como que eu faço um devocional? Bom, se você é protestante, né? Qual que é o devocional? Leitura da Bíblia e oração. Cantar um louvor, enfim. Se você é católico, você vai seguir lá o terço, não sei, eu não sei bem. Né? Eu não estou muito habilitado para te falar como, mas tem lá, né? O rezar o terço, enfim, alguma coisa assim. Mas, naquilo que eu pratico, leitura da Bíblia e oração. Se você quiser cantar um louvor, um hino, né, harpa cristã, tá aí. Segunda coisa, os estudos. Gente, estudar é sempre maravilhoso. Né? Por quê? Porque isso alimenta o seu intelecto. Né? Isso alimenta a sua mente. Você passa a ter mais repertório, você consegue analisar melhor as coisas à sua volta. Estudar aquilo que te interessa. O que me interessa, no meu caso, é filosofia do direito, né, filosofia ética, que é de fato meu mestrado está dentro de filosofia ética. Enfim, você vai ler, você vai estudar, você vai tirar um tempo ali para estudar, que seja 40 minutos, uma hora, meia hora, não sei, tira um tempo para você estudar. Isso te ajuda, isso te dá senso de produtividade. Por fim, exercício físico, tá? Ou um trabalho físico, né? Eu quero construir alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, mas faça, né? Esse senso de produtividade é importante. Beleza? No caso do exercício físico, do treino, né, você ainda tem a questão da saúde. Beleza? De novo, se for o caso, quem desejar, coloca aí que eu faço uma questão só sobre essa parte da minha saúde aí, né? Até entra em questões filosóficas, né? Se eu for fazer o vídeo eu falo. Tem a compreensão filosófica sobre isso, que eu inclusive encontrei até nas obras de Platão e tal. Essa importância, né? A atividade física, ao treino, a saúde, beleza? Então essas 5 coisas ajudam a controlar a ansiedade, né? Principalmente essas 3, a oração, o estudo e o exercício físico. Te dá a sensação de produtividade, te dá a percepção, razão para dar sentido, né? Como diz o Viktor Frankl, né? Te dá vontade de ter sentido na vida. A perda de sentido muitas vezes não é que as coisas não têm sentido, mas você não quer mais dar sentido, você não quer dar um objetivo. Né? Se quiser usar uma linguagem filosófica, um telos, né? A teleologia é o sentido, é o objetivo de algo, né? A razão de algo. Então você perde, a perda de sentido é a perda de vontade de dar sentido às coisas, né? A perda de vontade de fazer as coisas. Ok? Então eu acho essa colocação do Viktor Frankl muito interessante.
E essas coisas, principalmente essas três últimas, né, oração, estudo e exercício, principalmente a oração, te dá a razão para dar sentido às coisas. Quanto mais você se aproxima do Criador, mais vontade você tem de melhorar, de crescer, de se aperfeiçoar. Beleza? Eu espero aí ter te ajudado. Né? Quem quiser, assista o vídeo que eu falo sobre ansiedade como pecado. Né? Tá aqui no meu YouTube. Né? De fato, a ansiedade é pecado. E a gente precisa lidar com o pecado. Né? O pecado habita em nós. Romanos 7. Beleza? E é isso. Né? Quem quiser vai lá no meu Instagram. Tem mais conteúdo lá sobre as minhas atividades, sobre como ter acesso à consultoria, a cursos, tem lá também, e os links dos cursos estão aí, tá bom? Consultorias pessoais, lá no Instagram, você faz um contato comigo, que eu também estou à disposição para ajudá-lo aí no que eu puder, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe você, sua família, forte abraço e até o nosso próximo vídeo.